segunda parte, aí, discutindo a água e saneamento no Brasil. Eu vou falar mais rapidamente dessa parte. Em termos de aspectos geográficos, o Brasil possui cerca de 12% das reservas mundiais de água doce e uma disponibilidade média anual bastante confortável, de maior do que 15 mil metros cúbicos per capita. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Né? E segundo a ONU, a Unesco, na verdade, ela estabeleceu alguns indicadores de escassez de recursos hídricos. Então, um país está numa situação de estresse hídrico quando a disponibilidade de água per capita anual é de, considerando todos os usos, inclusive a demanda ambiental, o uso da água para produzir alimentos, quando a quantidade de água per capita naquela região é inferior a 2.000 metros cúbicos por ano, ou entre 2.000 e 1.700. Né? Abaixo de 1.000 metros cúbicos por pessoa por ano, já seria uma situação de escassez. Porém, voltando ao Brasil, embora a gente tenha essa quantidade de água per capita, em média, bastante elevada, essa água é muito mal distribuída. Cerca de 80% dos recursos hídricos, né, da água doce, estão na região norte, que é uma região muito menos povoada. Né? Não chega a 10% da população brasileira, não chega a 5%. E somente 6% dessa água doce está no sudeste, que abriga mais ou menos 40%, um pouco mais de 40% da população brasileira. E também a região mais industrializada, também tem um grande consumo de água para a produção industrial, e também tem lançamentos de efluentes industriais nas águas, etc. Ou seja, há uma distribuição bastante desigual dos recursos hídricos no país. Com relação ao saneamento básico, aí eu estou falando na estrito senso de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cerca de 83% da população brasileira, ou 93% da população urbana, no Brasil o saneamento urbano é muito mais desenvolvido do que o saneamento rural. Naturalmente, hoje, cerca de 80%, mais de 80% da população brasileira, em média, vive nas cidades, vive em áreas urbanas. Mas então, é um serviço que alcançou aproximadamente, está em vias de alcançar em algumas regiões a universalização do acesso, né? Nas cidades. Então, 93% da população urbana, em média, tem acesso à água potável via rede pública. Já os esgotos estão muito mais atrasados. Apenas 48% da população total e 56% da população urbana tem acesso à coleta de esgotos. E com relação ao tratamento dos esgotos urbanos, 37,8%, apenas, menos de 40% do que é gerado, ou 70% daquilo que é coletado recebe algum tipo, quer dizer, existe um déficit de coleta de esgotos. Então, uma grande parte do esgoto nem é coletada, é jogada diretamente nos rios. Daquela que é coletada, que é cerca de 40% do esgoto gerado, 70% recebe tratamento. Só que é um indicador muito precário, porque esse tratamento é um tratamento precário. Ele não diz respeito existe uma baixa remoção da carga poluidora. Muitas vezes é um tratamento primário, que só oxigena a água, filtra algumas coisas, não é um tratamento que remova uma parte substantiva da carga poluidora. Todos esses indicadores, então, são médias que mascaram imensas desigualdades regionais no acesso aos serviços. As regiões norte e nordeste estão bastante defasadas em relação ao sudeste, ao sul, ao centro-oeste, e, sobretudo, na coleta e no tratamento de esgotos, que esse continua precário em todas as regiões, né? Porque ainda há pouco tratamento e um tratamento precário. Sobre aspectos político-institucionais da água e do saneamento no Brasil,
Então, até os anos 90, a gestão dos recursos hídricos no Brasil foi tratada de uma maneira tecnocrática, né? Centralizada na esfera da União, o que favorecia o predomínio de interesses setoriais, sobretudo a geração de energia hidrelétrica, e promovia conflitos entre usos concorrentes da água. Essa questão, praticamente a grande maioria dos mananciais de água, dos reservatórios de água do estado de São Paulo, por exemplo, foram construídos pelo setor elétrico para o setor elétrico. Por exemplo, em São Paulo, a represa Billings, a represa Guarapiranga, foram construídas, Guarapiranga no início do século, para regularizar as vazões do rio para gerar energia adiante, né, a usina de Rasgão. Depois, com a redemocratização e a Constituição Federal de 88, houve um impulso ao longo dos anos 90, muito debate, né, mesmo durante o processo constituinte, para que se criasse um modelo diferente, um modelo de gestão integrada da água na esfera dos estados e da União, baseado em alguns pilares comuns, essa abordagem de gestão integrada da água. O primeiro é a promoção dos usos múltiplos da água, com prioridade ao abastecimento público. O que isso quer dizer? Esse reservatório foi construído pelo setor elétrico, é do setor elétrico. Não, eu disse que não há um dono da água. Então, o Estado, a autoridade de bacia, vamos dizer, pode definir, olha, esse manancial, parte dele, ele é do setor elétrico, está sendo usado para gerar energia, parte dele vai ser utilizado para abastecimento urbano. Perfeitamente é possível. E outra coisa, irrigação, navegação e tal. Então, a visão mais moderna dentro da bacia hidrográfica, dentro dessa abordagem de gestão integrada, é preciso promover a utilização múltipla dos mananciais, para todas as atividades que demandam uso, com prioridade, no caso de escassez, ao abastecimento público. Segundo pilar é o reconhecimento da água como um bem público dotado de valor econômico, portanto sujeito à cobrança. O terceiro, a definição da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão da água, que é algo interessante também, porque os limites das bacias hidrográficas naturalmente não coincidem com os limites administrativos, político-administrativos do Estado, do município e por aí vai. Finalmente, a valorização da participação da sociedade civil nas instâncias de decisão, que são geralmente os comitês de bacia, os conselhos estaduais de recurso hídrico, o Conselho Federal, etc. Então, a Constituição Federal, ela na verdade, ela suprimiu águas de domínio municipal e domínio privado, que existiam antes. Como eu falei, hoje no ordenamento jurídico nacional só existem águas de domínio estadual e de domínio federal, ou seja, da União. E ela então, tanto os mananciais, eu já falei sobre isso, né, dos mananciais superficiais e subterrâneos, que no caso foram considerados de domínio estadual. Então, a partir desse momento foram criados sistemas estaduais e um sistema nacional de gestão integrada de recursos hídricos que se baseiam em comitês de bacia hidrográfica de caráter deliberativo e que também envolvem fundos, envolvem planos de bacia, etc. E que são formados, esses comitês são formados por representantes dos governos, dos usuários e da sociedade civil e também apoiados em alguns órgãos executivos, chamados agências de bacia. No caso da União, é a ANA, Agência Nacional de Águas. No saneamento básico também houve uma grande mudança nos anos 90, na questão político-institucional. Após uma década em que havia uma série de conflitos entre o setor privado, que entrou na questão da água depois da Constituição de 88, era uma espécie de monopólio estatal, não explícito, né? Então havia todo um debate em torno da municipalização, da privatização, municipalização no sentido de que muitas vezes no Brasil cerca de quase 70% do abastecimento de água é feito
pelas companhias estaduais de saneamento, que foram criadas nos anos 70, no regime militar, né, o chamado Planasa. Mas você tem também uma série de municípios que gerem sozinhos suas redes de água e também de esgotamento sanitário. Então havia um debate sobre, naquele momento, se o setor ia passar por uma privatização, por uma municipalização, se a titularidade sobre o serviço de saneamento, ou seja, o poder concedente, pertence ao Estado ou ao município, né? Geralmente pertence ao município, tanto é assim que uma companhia como a Sabesp, ou como a SEDAI no Rio, ou como a Copasa em Minas, né, todas criadas nessa conjuntura que eu falei, elas são concessionárias dos serviços municipais de água e esgoto. Mas havia uma dúvida na região metropolitana. No caso de uma região metropolitana, será que não deveria ser transferida a titularidade do serviço ou poder concedente ao Estado? Poder concedente significa a autoridade, ela pode gerir diretamente o serviço ou ela pode fazer uma licitação e gerenciar o recurso através de uma concessão. Ela faz uma concessão, um contrato de concessão, por exemplo, por 30 anos, como tem em Limeira, ou 25 anos, para que um operador privado gerencie o serviço, faça investimentos, etc. Então, com todo esse debate, uma série de leis foram criadas e que resultaram na aprovação de um chamado novo marco regulatório para o setor de saneamento, que é coroado, um conjunto de leis estão envolvidas nesse marco regulatório, mas a principal é uma lei de 2007, a Lei 11.445, que cria a Política Nacional de Saneamento e também o Sistema Nacional de Saneamento. Quando se fala numa política nacional, num sistema nacional, e não federal, né, o governo federal, dentro da lógica do federalismo brasileiro, o governo federal desenha uma política em que ele estabelece diretrizes e cria incentivos para que os municípios e os estados adiram, né, a essa política, para que haja uma adesão dos municípios e dos estados. Porque no federalismo brasileiro, o Estado não manda no município e a União não manda nos estados, né? Existe a autonomia municipal, existe a autonomia dos entes federativos. O que é mais importante nessa discussão é que essa lei de diretrizes, o mais importante é destacar. A primeira coisa é o princípio da integralidade dos serviços. Então ela define saneamento básico, agora não é mais água e esgotos. É água, esgotos, drenagem de águas pluviais, e serviço de limpeza urbana e resíduos sólidos. Por outro lado, um objetivo de universalização. Deve haver, em qualquer situação, o objetivo de universalização do acesso ao serviço de água e esgotos, porque a gente está falando de um serviço essencial, que é ligado à saúde pública. Outro princípio é a flexibilidade institucional, ou seja, pode ter operador estadual, municipal, privado, cooperativa, né? E as prerrogativas, e a lei mantém com o Estado, com o município, com o poder público, as prerrogativas de planejamento, regulação e controle social. Mesmo quando há um operador privado, a regulação fica a cargo, o poder concedente mantém as prerrogativas de planejamento, regulação e controle social. E se for também uma concessionária estadual prestando um serviço municipal, é a mesma coisa. O poder concedente municipal continua tendo prerrogativas de planejamento, regulação e controle social independentes do operador.